Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 22. 2 Samuel, capítulo de número 22. Quero ler essa porção com você. Versículo 47. 2 Samuel 22, 47. Quero ficar apenas com essa primeira frase do versículo 47. O Senhor vive. Amém, irmãos? O Senhor vive. Você crê nisso? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por uma promessa, por uma profecia, por um texto sagrado como esse. Fala ao nosso coração. Derrama da tua santa presença sobre todos nós e que o teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o 47 inteiro. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Outras versões dizem. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Louvado seja Deus. Por que Davi fazia uma declaração tão linda e tão magnífica de louvor a Deus? Hoje eu quero usar essa própria expressão como título da minha mensagem. O Senhor vive. O Senhor vive. Ele vive. Eu sei que em alguns momentos da nossa vida parece que Deus está morto. Sejamos honestos. Em muitos momentos não compreendemos essa palavra. Na pandemia, nós perdemos o bebê. Minha esposa ficou grávida, foi uma surpresa para nós. E nós curtimos aquele momento intensamente. Teremos mais um bebê. Em pouco tempo, ela passou pelo aborto e houve aquela explosão de hormônios no seu organismo. E ali eu e os meus filhos ficamos cuidando dela. E naquele momento, muitas vezes tempestuoso da vida dela, ela sofria. E vocês sabem, minha esposa é psicóloga, conselheira aqui da igreja. E ela, vivendo essas ebulições emocionais dentro do seu corpo, porque os seus hormônios estavam todos agitados. Por isso que muitas mulheres têm problemas pós-parto, ou algumas outras também que perdem bebê, porque é uma coisa fisiológica, há uma explosão de hormônios em alguns corpos, e se o marido não souber lidar, a família, a pessoa fica mais doente e piora o quadro, porque realmente é um momento de muito sofrimento, é um momento de muita angústia. Eu lembro que muitas vezes ela dizia: amor, eu não estou bem. Eu falava: não, meu amor, vai passar esse momento. Amor, eu não estou sentindo Deus. Eu falava: não, amor, Deus está do teu lado. E ela dizia assim: mas durante toda a minha vida sempre Deus esteve do meu lado. Durante toda a minha vida eu sempre notei, presenciei Deus. E agora, o que está acontecendo comigo, amor? E olha, irmãos, como foram dias difíceis, noites difíceis, mas eu louvo a Deus pela ajuda dos meus filhos, pela minha maturidade e também pela forma em que ela muitas vezes respondia à nossa ajuda. Ela dizia:
é verdade, amor? Deus está comigo? Eu dizia, é, amor, Deus está com você. E ela dizia assim, eu confio em você, amor. Eu confio em você, então eu vou tentar descansar. E ali muitas vezes ela não dormia, eu ficava do lado dela, noite dentro, e ela não pregava os olhos, de repente ela apagava pela exaustão. Graças a Deus passaram-se os meses, ela foi curada, foi restaurada, e nós louvamos a Deus. Mas por que eu estou contando essa nossa história? O sofrimento dela foi o nosso sofrimento. O nosso sofrimento. Porque no momento da tribulação parece que Deus não vive. Parece que Deus nem existe. Parece que Deus se esqueceu de nós. E eu quero te dizer hoje, meu amado irmão, Deus vive. Deus vive. Mesmo quando não compreendemos algumas coisas que acontecem em nossa vida, Deus vive. Ele vive. Ele vive. Davi está compondo aqui um salmo. Salmo lindo. Talvez você diga, pastor, é um salmo? Sim, o capítulo 22 de 2 Samuel é um salmo. A gente vem estudando os outros capítulos, e agora chega num dado momento da vida de Davi que ele faz um salmo. Por quê? Porque ele estava agradecendo a Deus pela vitória de tudo aquilo que Deus tinha realizado na vida dele, porque é Deus quem realiza as nossas vitórias. Amém, meus irmãos? Você pode ter êxito, conquistas, você pode estar até animado e inspirado, mas é Deus quem faz isso na sua vida. Guarde isso. É Deus quem te leva à vitória, mesmo que Ele te permita ser o vencedor. Em alguns momentos Deus te dará a graça de você ser o vencedor. Em outros momentos Ele vai intervir, Ele vai agir e vai mostrar, eu estou vencendo por você, porque eu estou mostrando que eu sou Deus na sua vida. Davi então, ele depois de tantas dificuldades, tantas lutas, tantas batalhas, ele compõe esse salmo maravilhoso. E em primeiro lugar eu quero falar com você aqui quero dar uma palavra de quando não entendemos a vida, nem quando não entendemos muitos porquês. Você é daquele que gosta de fazer perguntas a Deus? Oh, meu Deus! Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. No seminário, eu era o segundo mais novo. Eu fui para o seminário muito jovem. Logo depois dos meus 18 anos, eu entrei no seminário para me preparar para o ministério. Então não é muito comum no seminário ter jovens assim muito cedo. Então era eu e o Fernando. O Fernando era alguns meses mais novo que eu. Então nós éramos os caçulas da turma. E os alunos brincavam muito comigo, porque eu sou de uma natureza muito curiosa. Sou muito curioso. Sou muito investigativo. E questiono tudo, irmãos. Questiono tudo. Então no seminário o meu apelido era Não Entendi. Porque o professor falava, estão entendendo? Não, professor, não entendi. Aí ele voltava. Aí começava. Aquelas brincadeirinhas, né? Eu falava, deixa de ser besta, rapaz. Não entendi. Quando o pastor ou o professor realmente viu que o negócio estava muito embolado, eu falava, no intervalo eu te explico. Tá bom. E aí eu lembro que do meu lado sentava um japonês, Walter Giro, um executivo, um empresário, muito bem sucedido. Ele falava, Raimundinho, não liga, porque tem um monte de gente aqui orgulhosa que não está entendendo, mas tem vergonha de perguntar, porque eles acham que quem pergunta é burro, e você tá salvando todo mundo. Eu falava, é isso aí, Walter, obrigado pelo consolo, Walter. Você é desses que faz perguntas para Deus? Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou entendendo. Eu sou esses, irmãos, que faço esse tipo de pergunta o tempo todo. Deus, eu não estou entendendo. E sabe, eu não faço a pergunta sendo debochado, sendo arrogante, sendo soberbo a Deus. Deus, não estou entendendo. Por que o Senhor está fazendo isso, mandando? Eu faço a pergunta como aluno lá na classe do seminário, até hoje. Eu gosto de dizer que mesmo sendo hoje um professor de seminário, eu continuo sendo um aluno. Quando alguém me pergunta, você é professor? Eu gosto de responder para mim mesmo. Eu sou. Eu louvo a Deus por esse título, por esse ofício.
mas o que eu sou mesmo, e disso eu me gabo com aquela, não com soberba, mas me gabo com aquela doçura de comparação. Eu sou um aluno. Como eu sou um aluno, eu amo aprender. A minha mente ama aprender. Como eu amo aprender. Então, entre comparar se eu sou um exímio professor e se eu sou um exímio aluno, não, eu sou um exímio aluno, disso eu não tenho dúvida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quantas são as vezes na nossa vida que não entendemos a vida? Que não entendemos os porquês? Ou não entendemos até mesmo passagens bíblicas? Porque vamos recapitular rapidamente aqui tudo que aconteceu na vida de Davi, meus irmãos. Como pode um filho se rebelar com um pai querendo tirar o reino do pai e querendo matar o pai? Como pode? Me explica isso. Sobre esse ponto, deixa eu te dizer uma coisa aqui, amado. Você não vai entender muitas coisas que te acontecem. Amém? Deixa eu dar essa palavra de consolo. É assim mesmo. Davi não compreendia muitas coisas. Mas uma coisa ele sabia: o Senhor vive. O Senhor vive. Ele vive. E é isso que você tem que saber. Quando você não entender, o Senhor vive. E Ele continua vivo. Você sentindo ou não sentindo, Ele é vivo. E Ele existe. E Ele é real. Durante essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem para vocês, deixa eu abrir meu coração aqui. Logo quando eu comecei a pregar nessa igreja, eu lembro que, como Deus me deu o dom de ser professor, e todo professor ele é muito prolixo, gosta de explicar muito. Então, quando eu pegava uma passagem meia complicada, eu sempre tentava esclarecer. E eu me lembro que por várias vezes no início do meu ministério, eu me enrolei muito mais do que esclarecer. Porque o momento da pregação no culto público é um momento muito abençoado, mas estão diante de nós todos os tipos de pessoas. Seminaristas, líderes, obreiros, novos convertidos, não convertidos. Então, quando um rosto faz aquela cara, não entendi, a gente tenta esclarecer e muitas vezes a gente fica mais enrolado do que outra coisa. Então, eu me recordo que em virtude dessa experiência, de me enrolar tentando explicar, o que eu faço? Eu uso um princípio que eu aprendi com um colega lá do Pregão. Paulo Lima, certa ocasião, ele lendo a Bíblia, ele falou: olha o que eu aprendi com o meu pastor ou com um livro. E eu nunca mais me esqueci. Ele disse que ele faz a leitura da Bíblia como a arte de se comer peixe. Como que você come peixe? Come a carne. E os espinhos? Você descarta, não é assim? Você é cuidadoso, separando o peixe, separando a carne do peixe do espinho. Se é uma manjubinha, se é uma sardinha frita, você encara os espinhos. Mas se não dá para encarar, o que você faz? Você tem que fazer isso. E o Paulo Lima, hoje, morando lá no litoral, um obreiro muito querido, um irmão, eu nunca mais me esqueci. E quando eu estou dando as aulas no seminário, ou quando eu estou discipulando alguém, eu falo isso para o irmão. Meu irmão, leia a Bíblia como comer um peixe. E se você pegar uma porção que tem muito espinho, separa os espinhos e coma carne. Isso vai nos tranquilizar, porque tem passagens complicadas. Como eu disse há pouco, irmãos, a nossa vida já não entendemos direito, não é verdade? As nossas crises já não entendemos direito. A nossa família já não entendemos direito. A nossa sociedade já não entendemos direito. Olha quanta coisa aconteceu no nosso país e no mundo durante esses últimos 3 anos, de 2019 até hoje. Quantas coisas aconteceram no mundo nesses 3 anos? Uma pandemia, guerras, confusões, manipulações. É tão difícil, porque tem hora que a gente pensa de uma forma, passa uma semana, pensa de outra, a gente não entende as coisas. E como se não bastasse, temos os nossos próprios problemas, as nossas próprias crises.
E aí quando a gente vai pegar ainda e ler um texto bíblico e vai se apropriar de uma promessa, vem um espinho. Aí pronto, aí você fala, pelo amor de Deus, e agora? Aí eu quero te dizer, deixa o espinho, coma a carne. Amém, meus irmãos? Deixa o espinho, come a carne. Você não é especialista em peixe, nem eu, então deixe os espinhos para os especialistas de peixe. Os seminaristas se tornam especialistas de peixe. Os teólogos se tornam especialistas de peixe. E agora, deixa eu falar um espinho dessas passagens aqui que eu não tenho respostas. Lembram das concubinas de Davi? Que Davi deixa Jerusalém e deixa suas 10 concubinas lá no palácio. Ali para mim é um grande espinho. Eu não compreendo aquilo. Por que Davi, o rei Davi, deixou as 10 concubinas? Por que ele deixou? Ora, ele não protegeu todo mundo, como poderia ter deixado as 10 concubinas? E deixa eu ensinar aqui como eu lido com isso, quando eu leio a palavra. Eu leio, se eu não entendi, eu continuo lendo, vou para outros textos que falam a mesma porção, vou para outras passagens paralelas, faço essa lição de casa. Depois de tudo isso, oro, busco a presença de Deus pedindo, Senhor, me ilumina. Por que essa passagem está aqui? E se não tem uma resposta, aí somente depois disso eu vou e procuro nos clássicos, nos comentários bíblicos, nos nossos mestres. Mas até chegar nos mestres, eu tenho o meu exercício íntimo com Deus, do quê? De leitura, de oração, de questionamento. Por quê? Porque mesmo que não entendamos algumas coisas, é certo, Deus vive. E Ele vivendo, Ele se revelará a nós. Ele nos dará respostas. Mas e quando Ele não der resposta, Ele te presenteará com a companhia dEle. Amém, meus irmãos? Sobre essa passagem, eu não tenho uma resposta. E eu, inclusive, não quis buscar de propósito nos clássicos, porque eu quis mostrar para vocês que mesmo como um pastor que ama a Bíblia, muitas vezes eu não consigo entender certas coisas. E Deus faz isso de propósito para mostrar que a gente precisa dele em tudo. Que a gente não vai ter respostas, nem de algumas coisas da palavra de Deus, nem de algumas coisas sobre o próprio Deus, nem da vida, nem da nossa nação, nem da nossa família, ou nem de nós mesmos. Basta sabermos que Ele vive e Ele é real. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas olha só que interessante, tem uma outra passagem, dentro dessas mesmas, que acontece no capítulo 21, que é um fato também que quando eu li, destacou o meu coração e a minha mente, porque aqui sim, Deus me deu uma iluminação. E o texto também dá e demonstra situações sobre essa questão. Esse episódio é o episódio dos gibeonistas. Nos dias do rei Saul, o rei Saul tenta acabar com os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram um grupo que se une a Israel nos dias de Josué. E Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Então, os gibeonitas eram uma outra nação que agora foi aceita por Israel. E havia uma aliança de que eles viveriam em harmonia por toda a sua vida. Mas, nos dias do rei Saul, ele e os seus filhos fizeram uma grande maldade contra os gibeonitas e tentaram matar e destruir toda a descendência dos gibeonitas. E agora acontece algo, acontece uma grande fome durante muitos anos em Israel, 3 anos. E Davi, juntamente com o povo, ora a Deus, e quando eles oram a Deus, vem uma resposta profética dizendo: foi por causa da maldade que Saul e a casa de Saul fez aos gibeonitas. Versículo de número 1,
Capítulo 21. Durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhes disse: a fome veio por causa de Saul e da sua família sanguinária, por terem maltratado os gibeonitas. Vou dar o resumo aqui do texto. Aqui, irmãos, é um outro texto em que Deus faz coisas que a gente não compreende. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha o que nós estamos vivendo no mundo nesses 3 anos. A gente não está compreendendo. E agora, recentemente, no nosso país, nessas eleições, a gente não está compreendendo. Seja honesto comigo. A gente compreende? Não compreende, irmãos. A gente não compreende. Mas eu quero te dizer hoje, Deus vive. Deus vive. E nada acontece que Deus não permita. Essa maldade foi realizada há mais de 40 anos atrás, nos dias de Saul, contra os gibeonitas. 4 décadas tinham se passado, e veio agora um castigo sobre a nação, e veio uma palavra de um profeta, e está no texto sagrado, ou seja, era realmente algo que aconteceu. Deus estava dizendo, foi por causa daquilo. Guarda isso, meus irmãos, guarda isso. Nenhum ato de injustiça é colocado de lado diante de Deus. Tudo Deus vê, porque Ele vive. Ele vive. Talvez você esteja dizendo, pastor, no nosso país, a indústria da seca assola o sertão nordestino. É verdade, Deus vive e Ele vê. Toda a manipulação que é feita com a indústria da seca, explorando e abusando o povo nordestino. Eu sou nordestino, amados. Eu sou nordestino. Irmãos, você pega os Estados Unidos, um país que também tem desertos, porque lá há prosperidade, porque houve desenvolvimento. Você pega países como, por exemplo, a Austrália. A Austrália, grande parte da Austrália é como se fosse o Nordeste. E num lugar tão escaldante quanto o Nordeste, eles conseguem ter gados e ter lavouras. Por quê? Há um desenvolvimento. Meus irmãos, o nosso país, você talvez tenha tantas perguntas que algumas você tem resposta, outra você não tem resposta, mas eu quero agora dar, em segundo lugar, uma palavra de quando Deus parece que a justiça divina não vem. Parece que o mal continua prevalecendo, os maldosos continuam imperando, os cruéis triunfando e os ímpios prosperando e o povo sofrendo e os servos de Deus sofrendo, e a gente muitas vezes fica em desespero. Eu quero dizer que o Senhor vive, Ele vive, e se Ele vive, Ele reina, e se Ele reina, nada acontece que Ele não esteja no controle. Esse episódio dos gibeonitas aqui, eu comentei há pouco o episódio das concubinas, porque Davi depois ele volta para o palácio, ele cuida das concubinas, não tem mais intimidade com elas, elas vão viver agora sendo sustentadas pelo rei como viúvas. Até esse episódio eu não entendo porque Davi agiu assim, mas eu aceito que Deus é soberano, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e essa passagem tem um propósito, eu ainda não entendi. Mas Deus tem um propósito. E agora dos gibeonitas? Vamos lá, por que eu quero pegar os gibeonitas? Para te mostrar, irmãos, que na nossa vida a gente não tem respostas. Da sua vida, das suas incógnitas, você não vai ter resposta. Quantas são as vezes que você chora diante de Deus dizendo, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Hoje Ele manda eu te dizer, eu estou vivo, meu servo. Eu estou viva, minha serva. Creia em mim e confie em mim. Ele me põe aqui para ser essa resposta a todos nós. Porque é assim que eu acredito, irmãos, é assim que Ele fala comigo, nas minhas crises, nas minhas incógnitas, nas minhas dores, nos meus terrores. Ele vive, Ele reina, mesmo que eu sinta ou não sinta, mesmo que eu entenda ou não entenda. Agora falando um pouco sobre justiça, em meu segundo lugar, essa questão dos gibeonitas. Acontece que então Davi chega para os gibeonitas e diz, o que vocês querem que façamos? O acerto agora da justiça. E aí o gibeonita diz, nós não queremos pratas, nós não queremos ouro, e nós não queremos fazer mal nenhum com nenhum de Israel. Olha só que interessante, eles não eram hebreus de
de naturalidade. Eles foram incluídos no judaísmo. Mas eles tiveram uma atitude que Saul, que era um hebreu de origem, não teve com eles. Saul e a casa de Saul, como diz o texto, foram sanguinários e maltrataram os gibeonitas. Agora os gibeonitas poderiam revidar, porque Deus estava conduzindo Davi a uma reparação. E agora Davi fala para eles, eles dizem: nós não queremos nada de mal a nenhum israelita, nós não queremos nada de mal a casa de Israel, e nós não queremos nem ouro nem prata. E aí ele vem e diz: a única coisa que nós queremos são que aqueles que fizeram mal paguem pelo mal que fizeram. Em outras palavras, aqui vai acontecer um episódio muito forte para nós, que é feito justiça. Os filhos de Saul, 7 filhos de Saul, ou descendentes que 40 anos depois acharam que nada aconteceria com eles, eles acabaram sendo mortos por causa desse episódio. A Bíblia vai falar que aquela fome cessou e houve prosperidade de novo. A justiça veio. Aí talvez você diga: agora o que eu quero falar nesse contexto, irmãos? Eles praticaram mal contra os gibeonitas. Aqueles gibeonitas sofreram durante 40 longos anos. E parecia que Deus os tinha abandonado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem achado que está faltando justiça de Deus na nossa nação? Parece que Deus não está sendo justo na sua causa? Parece que Deus tapou os seus ouvidos? Eu quero te dizer que tudo está nas mãos de Deus. Ele vive, Ele reina, Ele está contemplando a sua oração, Ele está contemplando as suas incógnitas, Ele está contemplando. Passou um ano, continue orando, meu irmão. Os gibeonitas aqui continuaram temendo o Deus de Israel. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E aí veio o castigo de Deus sobre a nação. Agora olha o que é mais dramático aqui. A nação foi cúmplice. O rei agiu injustamente, os 7 filhos de Saul agiram injustamente, e a nação foi cúmplice, ficando calada. Guarda isso no seu coração, meus irmãos. Se posicione como filho de Deus, não seja cúmplice do erro. Talvez você diga: pastor, o que eu vou fazer? Não compactue. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa ofender ninguém, xingar ninguém, só não compactue, dizendo: não, eu não creio nisso, eu não aceito isso, isso está errado, porque o meu Deus, Ele vive, Ele reina, e eu sou filho dEle, e eu não posso compactuar com as coisas erradas. Ah, pastor, mas são com índios o que foi feito, a maldade, são com nordestinos, são com sulistas, são com pessoas do leste europeu, não importa. Um ato de injustiça nós não podemos compactuar. Nós devemos apenas dizer: não, eu não creio assim, está errado isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Isso é muito sério, irmãos. Como povo de Deus, quando você compactua com algo, o seu silêncio já é um gesto velado de que você é indiferente àquele problema. Ou seja, aquela injustiça de alguém, você indiretamente está participando pela omissão. Então, o que o texto está dizendo é que passaram-se os anos. Aquele grupo continuou sofrendo, continuou possivelmente buscando a Deus. Deus teve que punir a nação. Pastor, Deus faz isso, irmãos. Para muitas vezes mostrar no nosso coração que o problema do outro é nosso problema também. O problema daquele que sofre é nosso problema também. Deixa eu abrir aqui um parênteses, irmãos. Os drogados é um problema nosso. Você tenha ou não tenha pessoas drogadas na família. A criminalidade na nossa nação é um problema nosso. Você tem ou não tenha um criminoso na sua família. Os menores abandonados nas ruas são um problema nosso, porque são brasileiros, são nossos irmãos. Você tenha ou não tenha um parente que está abandonado, eu te digo, esse problema é nosso. Começa
dizendo dentro do seu coração: Senhor, muda esse quadro. Os favelados é um problema nosso, porque numa nação tão rica, tão espaçosa, meus irmãos, a gente não está no Japão, meus irmãos, que não tem lugar para se construir, porque lá no Japão ou é montanha, ou é ilha, ou é um pedacinho de terra, e a gente não está numa China populosa, que não tem mais espaço para nada. Olha a nação brasileira, irmãos, olha aqui São Paulo, tem espaço ou não tem? Por que tem tanta gente morando de forma precária? Porque é tudo feito de forma desordeira? Porque as coisas acontecem como acontecem? O problema do Brasil é nosso, meus irmãos, é nosso, a gente tem que orar. Nessas eleições, a quantidade de pessoas criticando os nordestinos, eu sou nordestino, meus irmãos, eu sei o que é ser um nordestino. Inclusive, esses dias atrás, minha mãezinha, que deve estar cultuando conosco agora, lá de Barra do Una, ela disse para mim: filho, estamos fazendo 50 anos de São Paulo. Eu falei: é mesmo, mãe? Porque ela disse que em novembro chegamos em São Paulo. Então eu sou um paulista, um paulistano de coração, de criação. Eu sou um nordestino porque eu fui gerado lá, eu amo o meu povo, sim, eu não tenho como abandonar minha origem, mas eu sou um paulistano, eu cresci aqui, eu estudei aqui, eu casei, tenho meus filhos, tenho a igreja, sirvo nessa cidade de São Paulo, aqui em especial nesse bairro de Ferraz de Vasconcelos, moro em Poá. Mas olha que interessante, irmãos. O problema do Nordeste agora nas eleições, todo mundo criticando os nordestinos, mas quantas são as vezes que a gente orou pelos nordestinos que estão no sertão, que estão lá vivendo uma miséria, que não tem água? Quantas são as vezes que a gente se preocupou? O problema do Nordeste, o problema dos ribeirinhos são nosso problema, meus irmãos. O problema que assola no Amazonas, que assola na nossa nação é nosso. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes Deus pune a nação por causa da nossa omissão. Então, o que fazemos, pastor? Nós não compactuamos com o erro, amém, meus irmãos? Por quê? Porque o Senhor vive, o Senhor vive. E para eu encerrar meu último ponto, eu queria dizer isso. Queria dizer nesse último ponto: Deus, Ele vive, Deus, Ele reina, sua justiça será manifesta, e o seu poder sempre atuará, no tempo de Deus, da forma de Deus. E a maior demonstração de que cremos nessas verdades é porque em meio a tudo, quando achamos que Deus se esqueceu de nós, ou não entendemos a Deus, ou a vida, ou a nós mesmos, ou mesmo quando parece que a justiça de Deus não vem, mesmo diante de todo esse caos, nós adoramos a Deus de todo o coração. Essa é a maior prova de que realmente nós, como filhos de Deus, estamos dizendo: o Senhor vive. Porque o que Davi fazia, meus irmãos? Essa porção aqui de 2 Samuel 22, que também é repetida no Salmo 18, assim como o Salmo de número 3, Davi, no meio de todo o caos, ele tem tempo para fazer uma poesia. Ele tem tempo para adorar a Deus. Em outras palavras, Davi tinha tempo para louvar a Deus, Davi tinha tempo para adorar, Davi tinha tempo para bendizer, Davi tinha tempo para agradecer. Quer realmente aprender que Deus vive na tua vida? Quer realmente exercitar essa verdade de que a justiça de Deus, ela pode até tardar, mas ela não falha? Em meio a qualquer caos, como foi o caos das concubinas, dos gibeonitas, descanse em Deus e o adore. Porque no momento em que você adora a Deus, no momento que você é grato a Deus, você está dizendo para você mesmo: Deus reina e eu sou filho desse rei, e eu estarei disposto a passar por tudo aquilo que Ele permitiu. Esse momento que a gente está passando na nossa nação, o que vai acontecer eu não sei. Uma coisa eu te afirmo: Ele vive. O nosso Deus vive. Ele reina. Ele é justo. Não compactue com a injustiça, com o pecado, com o erro, mas adore a Deus sobre todas as coisas. Adore. Sabe por quê? Porque essa passagem vai se cumprir na sua vida. E eu gostaria de ler apenas aqui o versículo de número 26
até o 30, e depois o versículo de número 35, para a gente orar. Segunda Samuel 22, versículo de número 26. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Aleluias. E agora o versículo de número 35. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Amém, meus irmãos? Eu deixo esse texto, eu deixo essa mensagem ao seu coração. Leia mais vezes durante esses dias, hoje, esse salmo inteiro, por várias vezes. Ore em cima dele e saiba disso. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus nas suas crises. Sabe por quê? Porque Ele reina. Ele reina. Ele vive. Não está compreendendo as tuas mazelas? Ele vive. Está compreendendo algumas coisas? Deus está fazendo justiça? Ele vive. Está demorando a justiça? Ele vive. Descansa nessa confiança, porque o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu da nossa nação. O Senhor não se esqueceu de cada alma. Todas as almas importam para Deus. Deus ama cada alma. Cada alma é preciosa para Deus. A sua alma é preciosa para Deus. Por quê? Porque Ele vive. Ele vive. Confie no Senhor. Nos momentos mais difíceis, se humilhe diante do Senhor. Eu quero orar com você e quero adorar ao Senhor. Coloque agora diante do Senhor o seu problema. Coloque agora diante do Senhor a sua crise. E adore ao Senhor. Talvez você está entendendo que mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer justiça sobre a tua vida. Então já comece a adorar agora. Talvez você não está compreendendo nada. Então adore muito mais ao Senhor. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Jesus bendito, nós te glorificamos nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos nesse dia tão espetacular. Ó Deus bendito, nós acreditamos que o Senhor vive, e por o Senhor viver, o Senhor também reina, e nada nem ninguém foge do teu controle ou foge das tuas mãos benditas. Senhor, eu entrego agora, Senhor, o coração e a alma de cada servo teu, de cada filha, e peço, ó meu Deus bendito, abençoa o teu povo, abençoa-nos, Pai. Sim, Senhor, colocando no nosso coração essa fé, como Davi tinha, Senhor. Essa fé grandiosa, essa fé extraordinária, essa fé abundante, de saber que o Senhor vive e que o Senhor se revela fiel àqueles que são fiel. Que o Senhor se revela de forma maravilhosa àqueles que são irrepreensíveis. Que ao humilde o Senhor exalta, mas o soberbo o Senhor abate. O Senhor é aquele que adestra as mãos para a nossa batalha, e o Senhor é aquele que luta contra os nossos inimigos. E no teu tempo o Senhor fará justiça, e no teu tempo e da tua forma o Senhor operará. Pai amado, Pai bendito, eu te peço, meu Pai, eu te peço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que hoje vieram aqui buscando uma resposta do Senhor, e eu quero acreditar que o Senhor deu uma resposta ao coração dos teus filhos e filhas, dizendo a todos nós que o Senhor vive. E, ó Deus, obrigado por essa vivacidade tua entre nós. Mas eu também te peço, meu Deus, eu te peço, Senhor, onde quer que tenha uma alma que sofre agora, Senhor, toca sobre essa alma, faça um milagre sobre esse irmão, por favor, meu Pai.
Faça um milagre sobre essa família, meu Deus. Faça um milagre no coração desse que, ó Deus, clama apresentando o seu pedido, a sua causa diante do Senhor. Ó Deus, nós somos nada diante de Ti. Nós somos pó, nós somos cinza. Nós não somos absolutamente nada, mas o Senhor é o Todo-Poderoso de Israel. O Senhor é aquele que abriu o mar vermelho. O Senhor é aquele que fez com que Lázaro ressuscitasse depois de 4 dias. O Senhor é aquele que ressuscitou dentre os mortos. O Senhor é aquele que venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado. O Senhor é aquele que derrama do Santo Espírito de Deus sobre nós e derrama sobre nós uma nova natureza. O Senhor é aquele que pode fazer nova todas as coisas a cada momento, e por isso eu te peço, ó meu Pai, realiza um milagre na tua igreja. Realiza um milagre nesse irmão que coloca, quem sabe agora, as mãos sobre a sua enfermidade, que coloca agora a sua causa, o seu problema diante do Senhor. Eu te peço, meu Deus, faça algo extraordinário, mas opere o Senhor, opere, para que a gente possa fazer como Davi, te glorificar após aquilo que o Senhor realizar, mas também te glorificar desde já, como ato de fé, por aquilo que o Senhor fará. Ó Deus, obrigado, obrigado por essa promessa, obrigado por essa palavra, porque o Senhor vive, o Senhor vive, o Senhor vive, e em breve se revelará a todos nós com poder extraordinário, e muito em breve voltará no tocar da última trombeta para buscar a sua igreja. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui de passagem e queremos fazer, ó Deus, uma passagem maravilhosa nessa terra, deixando, ó Deus, as tuas marcas, as tuas digitais nessa terra, fazendo com que o teu reino e o teu governo seja expandido, espalhado na terra, fazendo com que as portas do inferno retrocedam em nome de Jesus, fazendo com que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas pelo poder da proclamação da tua palavra, da pregação da tua palavra. Ó Deus, eu te peço, abençoa o teu povo e continua se revelando a cada um dos teus filhos e filhas e consola o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Recebe essa palavra ao seu coração. O Senhor vive, o Senhor reina, e Ele vai continuar cuidando da sua vida, do seu lar, da nossa nação, porque Ele é o Todo-Poderoso de Israel. Amém? Eu deixo essa palavra. Se esse culto foi bênção, passa aí para o maior número de pessoas que você conhece. Se você sabe de alguém que está vivendo dias sem esperança, diga para essa pessoa: olha, o Senhor vive, Ele vive, Ele socorreu Davi, Ele vai socorrer você. Ele socorreu Israel, Ele vai socorrer você também, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram aqui cultuar conosco, aos irmãos que estão em casa. Que Deus continue te abençoando muito e de forma tremenda. Quem ainda não conhece as nossas redes sociais, se inscreva nelas, entre em contato conosco, porque a gente quer poder fazer com que esse culto chegue em mais lares, no maior número de vidas, tá bom? Quero dar a bênção apostólica, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Um domingo abençoado. Pode se abraçar, pode se despedir. Deus abençoe. Em nome de Jesus.